noite aí a todos vocês que estão nos assistindo aqui no nosso Jornal Futebol da Noite. Vamos acompanharmos aí as principais notícias aqui, tudo comigo, tudo aqui com o Carlos do Futebol. Hoje, dia 20 de março de 2026, temos muita notícia. Vamos falar de Brasileirão, Libertadores, Sul-Americano e Copa do Brasil. Tudo isso aqui no Jornal Futebol da Noite com o Carlos do Futebol. Vamos começarmos aí com a demissão de João Pablo Vojvoda, que não é mais treinador da equipe santista. Ele que já vinha aí, né? João Pablo Vojvoda, vou falar que está escrito aqui, né? João Pablo Vojvoda foi demitido no Santos, né, no dia 19 de março de 2026, após um trabalho considerado decepcionante e abaixo da expectativa, acumulando apenas 43,4% de aproveitamento em 7 meses. Apesar de cumprir a missão de salvar o time do rebaixamento de 2025, o técnico não conseguiu fazer a equipe evoluir no início de 2026, com falhas táticas e dificuldade de integrar Neymar e Gabriel Barbosa, resultando em eliminação no Paulistão e pressão na Vila Belmiro. Principais destaques no trabalho do Vojvoda. A contratação ele chegou em agosto de 2025, o contrato é até o final deste ano. O objetivo do cumprimento: salvar o time do rebaixamento no Brasileirão de 2025, terminando em 12º lugar e garantindo a vaga na Sul-Americana. Queda de rendimento em 2026 após o início da temporada, constante com a eliminação nas quartas de final do Paulistão, abaixo do desempenho no Brasileirão, uma vitória em 7 jogos, a diretoria optou pela demissão. Números finais: o clube deixou o clube com 10 vitórias, 14 empates e 10 derrotas em 34 partidas. Aproveitamento aí de 43,4%. Não é melhor do que o Kleber Xavier aí, né? No comando, né, da equipe, que foi ganhar com o time depois de 8 jogos aí, né? Fez a primeira vitória, mas ele não. Ele pelo menos fez a equipe ir para a Sul-Americana agora. O torcedor santista tem que agradecer muito a ele, que está agora aí na Sul-Americana, né? Agradecer aí e agradecer por tudo que ele fez aí no Santos. Tirou o Santos do rebaixamento, ajudou a equipe e colocou na Sul-Americana. Mas é isso aí. Vou agradecer aí pela torcida. João Pablo Vojvoda, obrigado aí a tudo que fez pela equipe santista, pelos torcedores santistas, né? Tirando aí mais um amago aí, né? Multa pesada: Santos terá que pagar 9 milhões a Vojvoda e a comissão aí. Meus amigos, multa rescisória até o Vojvoda arrumar aí, né? Até o Vojvoda arrumar um outro emprego com outro clube. E no lugar já do Vojvoda, já temos o novo técnico Cuca. Ele mesmo vai estrear contra o Cruzeiro. Já estava sendo apresentado hoje pela tarde. E o motivo que eu ia falar tava para falar agora, né? Posso falar? Agora eu vou falar. O Jornal Futebol da Noite de ontem, dia 19 de março de 2026, não foi feito. Foi feito, na verdade. Eu sentei aqui, gravei, falei tudo, né? Mas infelizmente na hora de editar deu uns problemas, então o Jornal Futebol da Noite de ontem não teve por causa disso. Mas hoje vou falar das notícias de ontem e das notícias de hoje, né? Vamos começar agora. Vamos recomeçar de novo falando aí, né? Na verdade vamos falar da notícia aí. E vamos falar agora de grupos definidos da Copa Libertadores 2026. Já temos aí, pelo grupo A, o atual campeão Flamengo, Estudiantes da Argentina, né, o Cusco, tivemos Independente Medellín. Pelo grupo B tivemos o Nacional Universitário, Nacional do Uruguai, na verdade, e Universitário, com Quimbo Unido e o Tolima. Pelo grupo C tivemos o Fluminense, Bolívar, Deportivo La Gaira, Independente, Havaí
Cavadaiva. Pelo grupo D tivemos o Boca Juniors, Cruzeiro, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. Pelo grupo E tivemos o Peñarol, Corinthians, Santa Fé, Plantésia. Pelo grupo F tivemos Palmeiras, Cerro Porteño, né? Tivemos aí Júnior Barranquilla, Sport Cristal. Pelo grupo G tivemos aí LDU, Lanús. Tivemos aí também a equipe do Always Real e Mirassol. Pelo grupo H tivemos Independente Del Valle, Libertad, Rosário Central e Universidade Central. O grupo da morte da Libertadores, eu vou falar para vocês aqui que seriamente eu achei o grupo do grupo D, onde está Boca Juniors, né? Cruzeiro, né? E não é o caso de Universidade Católica, né? Mas o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Botafogo, né? Aí eliminou a equipe do Corinthians ano passado, então acho que é um grupo da morte aí. Boca Juniors, Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil. A Universidade Católica tá aí no meio, mas não é aquela força, né? Mas esses aí foram os grupos definidos da Libertadores 2026. Previsão já tem aí, vai começar no dia 7 de abril, né? Aí de 2026, os primeiros jogos aí da fase de grupos da Copa Libertadores. Vamos continuar aí com Copa Sul-Americana, grupos também definido, né? Vamos falar aí também, pelo grupo A tivemos América de Cali, Tigre, Maracá e Alianza Atlético. Pelo grupo B tivemos o Atlético Mineiro, Cienciano, Academia Puerto Cabello, Juventude. Pelo grupo C tivemos o São Paulo, Milionários, Boston River. Tivemos aí também e Origem, né, que eliminou Bahia na fase de grupos. Também no grupo D agora, Santos, São Lourenço, Deportivo Cuenca e Roleca. Já pelo grupo E tivemos o Racing, Caracas, Independente Petroleiro e Botafogo. Pelo grupo F, Grêmio, Palestino, City Torque, Independente Deportivo, esqueci o nome agora. Deportivo, mais alguma coisa eu esqueci, mas se Deus quiser eu vou lembrar o nome, porque a imagem aqui está meio ruim, né? Mas eu vou recuperar e vou conseguir falar para vocês depois. Pelo grupo G tivemos Olímpia, Vasco, Audax Italiano, Barracas Central. Pelo grupo H tivemos o River Plate, Red Bull Bragantino, Blooming e Carabobo. Vou falar aí sinceramente o grupo que eu analisei aqui agora. Sinceramente eu acho difícil aí. Na minha opinião, seriamente, eu tô achando que esse grupo aí vai ser o grupo aí do Red Bull Bragantino. Tem o River Plate, né, o Blooming, mas o Carabobo não faz tanto aí, mas é um grupo, acho que da morte aí. Acredito que o Atlético Mineiro passa tranquilo, né? Passa tranquilo aí. São Paulo também. Santos vai passar aí em primeiro ou segundo, né? O grupo do Racing Botafogo, né? Mas não, vou deixar tirar aí. Vou botar o Racing e Botafogo aí, né? Acho que o grupo aí tá melhor aí. Não, tá mais difícil aí. Pelo grupo F eu acho que o Grêmio passa fácil. Pelo grupo G eu acho que o Vasco também passa fácil aí, pelo futebol que tá apresentando agora. Pelo Bragantino
Bragantino passa em segundo aí. Mas esse aí foram os grupos definidos da Copa Sul-Americana 2026. Vamos acompanharmos agora. Campeonato Brasileiro terminou. Não, na verdade, Copa do Brasil, desculpa aí, perdão. Para nós terminarmos aí e começar para finalizar no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil 2026, Divisão dos Potes, quinta rodada, pela quinta fase, que o sorteio será no dia 23 de março, aí nessa semana que vem agora. Pelo pote 1 tivemos aí Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Red Bull Bragantino e Santos. Esses aí são os clubes do pote 1 que vão enfrentar o pote 2 e o pote 2 vai enfrentar o pote 1. Pelo pote 2 temos aí os clubes com Vitória, Ceará, Coritiba, Mirassol, Chapecoense, Remo, Paysandu, Operário, Atlético Confiança, Atlético Goianiense, CRB, né? CRB, Jucupiense, né? Jucupiense aí, Juventude, Goiás e Barra. Esse aí, né, será a quinta fase aí. Os grupo 1 enfrentará o grupo 2 e o grupo 2 enfrentará o grupo 1, né? Aí vai fazer aí a quinta fase e os times que passarem vão para as oitavas de finais, né? Eu gostei do que a CBF fez, né? Achei bom aí, né? Por conta também que não vai estar muito aí prejudicando aí, né? Os clubes da Série A, né? Vamos ainda continuar ainda com as notícias aqui do dia ainda. Vamos falar de Libertadores, que até a final, quem for campeão aí, o prêmio pode chegar a 208 milhões de reais. Lembrando que é em reais, não está em dólar, né? Mas em dólar é menos aí. 5 meses fora, Marlon teve uma fratura no tornozelo, jogador do Grêmio, né? E também o Lucas Moura, que teve aí também a fratura, fraturou as duas coxas, né? E vai ficar durante aí, eu vou até mostrar informações para vocês do Lucas Moura, né? Ficará até 2 meses fora. O Lucas Moura pode ficar até 2 meses fora por conta da fratura que teve. Mas vamos começar falando aí que suspenso. Léo Pereira não pegará o Corinthians, né? Por conta que recebeu aí recebeu aí cartão amarelo. Fora do jogo, o Santos não vai pagar multa para Gabigol enfrentar o Cruzeiro. Então não teríamos lei do ex aí por Gabigol. Suspenso, Eric Pulgar não pega o Corinthians também por ter levado o cartão amarelo. Pode sair Santi Moreno. O Zubeldia fez uma análise aí, né? Não tá precisando dele, então ele tá liberado para sair. Daqui a pouco vamos falar do Brasileirão, a tabela, né? E os jogos aí da 7ª e 8ª rodada. Da 8ª rodada que já vai iniciar amanhã e termina no domingo por conta da data FIFA, né? Que acontecerá aí no meio de semana. Partiu Estados Unidos com lesão de Alisson confirmada. O Souza é convocado para a seleção brasileira. Brilha aí o Souza. Tomara que ele brilhe, né? Jogador que veio da base do Flamengo. Se Deus quiser, que brilhe mais. Corinthians oficializa, na verdade, a proposta de empréstimo pelo atacante Arthur Cabral do Botafogo. Vamos falar de Samuel Lino. Temporada de 2025 foi turbulenta, né? Foram 31 jogos, 4 gols e 5 assistências. Agora o Samuel Lino com Leonardo Jardim. Temporada 2026 foram 15 jogos, 4 gols na verdade e 4 assistências, né? Melhorou aí, evoluiu o Samuel Lino, né? Fez o gol contra o Botafogo, agora fez contra o Remo.
né? E assim o time vai crescendo, né? Cada vez mais como jogador. Ele com o Felipe Luiz estava mais abaixo, agora com o Leonardo Jardim a torcida está amando ele, né? E uma notícia que eu tenho para dizer aí, né? Todo jogador é assim, né? Quando o Felipe Luiz chegou, o Wesley ainda estava meio ruim ainda, né? O Felipe Luiz deu uma melhorada no Wesley, né? Melhorou o Gabigol aí, mandou o Gabigol foi pro Cruzeiro, mas foi ótimo, né? Mas chegou lá no Cruzeiro, teve aquela baixa lá, mas todo treinador sempre consegue evoluir um jogador e um jogador sempre fica abaixo, né? Vamos falar aí mesmo de Brasileirão, ele mesmo que eu quero dizer, né? Já temos aí a 7ª rodada completa, né? E vamos falar da 7ª rodada e 8ª rodada, né? Os jogos que começaram Desculpa aí, vamos agora começar. Os jogos que começaram na quarta-feira, né? Foi o 2-0 do Bahia aí, né? Tivemos o 2-0 do Bahia sobre o Bragantino na quarta-feira, né? Triunfo aí. E o Palmeiras venceu o Botafogo no Allianz Parque por 2-1, né? E o Bahia venceu do Bragantino 2-0 na Arena Fonte Nova. Aí o Atlético Paranaense ganhou do Cruzeiro de 2-1, né? Na Arena da Baixada. O Atlético Mineiro ganhou do São Paulo na Arena MRV. Já são 10 anos que o São Paulo não ganha do Atlético Mineiro fora de casa. E aí o Mirassol perdeu sua primeira vez aí como mandante na Série A, né? E também perdeu sua invencibilidade como mandante na Série A. Curitiba ganhou de 1-0 do Mirassol. Curitiba que nos últimos 5 jogos como visitante ganhou todos, né? Um visitante inesperado, né? Internacional ganhou do Santos e tirou o Vojvoda do cargo, né? Ninguém esperava quase aí. Na verdade, todo mundo esperava aí que o Santos hoje em dia está sendo freguês muito do Internacional, né? Então o Internacional ganhou de 2-1 do Santos e garantiu a vitória aí. Ficou ainda na zona do rebaixamento, mas está na boca para sair, enquanto empurrou o Botafogo mais para baixo. Vasco da Gama e Fluminense, que virada histórica pro Vasco. Virou o jogo de 3-2, o jogo estava 2-0 pro Fluminense no primeiro tempo ainda. Na verdade aí no segundo tempo, né? Aí o Vasco virou de 3-0 aí. Empatou, faltava apenas um minuto, não, faltava aí em torno de 7 minutos, o Vasco virou a partida. Grêmio e Vitória, foi 2-0 para o Grêmio e o Vitória não vence o Grêmio há 10 anos também, hein? Desde 2016, fora de casa, que o Vitória não vence o Grêmio. Flamengo e Remo no Maracanã, tivemos 3-0 para o Flamengo aí, tá chegando cada vez mais na tabela. Chapecoense e Corinthians, o jogo foi 0-0 e o Corinthians ainda segue com a sequência negativa e ainda vai enfrentar o Flamengo ainda, hein? Depois a gente fala da tabela do Brasileirão, depois do jogo da 7ª rodada e antes dos jogos da 8ª rodada. Bragantino e Botafogo amanhã às 4 horas da tarde, sábado aí. E depois temos Fluminense e Atlético Mineiro amanhã às 6h30 da tarde. Um jogo aí onde o Atlético Mineiro não vence o Fluminense fora de casa desde 2021, né? E eu vou deixar meu palpite aí. Achou que eu ia esquecer? Você que quiser catar o palpite aí pra fazer aposta, pode catar aí, pega a dica aí, né? Sempre é bom pegar a dica. Eu deixo o palpite por causa de muita gente que gosta de fazer aposta aí e pega a dica. Eu acredito que o jogo entre Bragantino e Botafogo seja um jogo aí 1-1, né? Fluminense e Atlético Mineiro, o jogo vai ser aí 2-1 para o Fluminense, né? 9 horas da noite, São Paulo e Palmeiras, choque rei aí, será no Morumbi, São Paulo mandante. Eu acredito que esse jogo aí termine em 1-1.
4 horas da tarde, eu acredito que o Vasco ganha esse jogo de 2-1. Atlético Paranaense e Coritiba, 4 horas da tarde, domingo, eu acredito que o Coritiba ganha de 1-0. Cruzeiro e Santos, domingo, 4 horas da tarde, eu acredito que esse jogo vai dar 1-0 Santos. Remo e Bahia, esse jogo será no Mineirão, tá? Mas o Santos está sendo aí, nos últimos 3 jogos, uma vitória do Cruzeiro, uma do Santos. Então o Santos aí tá sendo um pouquinho de carrasco aí. Remo e Bahia, né? Remo e Bahia, aí lá fora de casa, no Mangueirão, né? Eu acredito aí que esse jogo seja 1-1. Vitória e Mirassol, o jogo aí, eu acredito que seja aí 2-1 para o Vitória. Internacional Chapecoense, 6h30 da tarde, eu acredito que esse jogo aí seja 2-1 para o Internacional e volta a vencer. Corinthians e Flamengo, 8h30 da noite, para encerrar a rodada. Eu acredito aí também que esse jogo seja aí, o Corinthians está mal ainda, vai ficar mal aí mais ainda, mas depois eu acredito que o Corinthians, depois desse jogo, vai tomar vergonha e vai se recuperar, mas ainda não vai se recuperar. Esse jogo vai ser 2-0 Flamengo. E com isso vamos estar olhando a tabela do Brasileirão, né? Em primeiro está o Palmeiras com 16 pontos, em segundo também São Paulo com 16 pontos, na 13ª o Bahia com 14 pontos, na 14ª o Flamengo com 13 pontos, na verdade, na 15ª o Fluminense logo em seguida com 13 pontos, também o Coritiba em sexto com 13 pontos. Quem diria o Coritiba em sexto com 13 pontos, né? A maioria vê ele lá na zona do rebaixamento. Em sétimo o Grêmio com 11 pontos, em oitavo o Atlético Paranaense com 10 pontos, em nono o Corinthians com 9 pontos, em décimo o Vasco com 8 pontos, em 11º o Atlético Mineiro com 8 pontos também, né? Em 12º o Bragantino com 8 pontos, em 13º o Vitória com 7 pontos também, em 14º Chapecoense com 7 pontos, em 15º Mirassol com 6 pontos, e em 16º o Santos também com 6 pontos, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, dentro da zona do rebaixamento. 17º com 5 pontos, o Internacional com 18º Botafogo, em 18º Botafogo com 3 pontos, em 19º Cruzeiro com 3 pontos, que ainda não venceu na rodada, e o Remo também em 20º com 3 pontos, que ainda não venceram na rodada. As únicas duas equipes que ainda não venceram na rodada, Cruzeiro e Remo. Esse aqui foi o nosso Jornal Futebol da noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe sua noite. Hoje, dia 20 de março de 2026, esse aí foi o nosso Jornal Futebol da noite. Já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber outros vídeos, para nós buscarmos aí em busca de 35 inscritos. Já estamos com 31. Obrigado a todos e até amanhã. Esse aí foi o nosso jornal de hoje. Deus abençoe sua noite e até amanhã.